Olá pessoal, eu sou o Jomas e esse é o primeiro vídeo do canal Cap Jomas. Sejam todos muito bem-vindos. Por ser início de canal, pessoal, aqui vocês vão encontrar diversos vídeos, temas diferentes, assuntos diferentes, porque a gente vai estar testando, alinhando e conforme vocês forem gostando, a gente vai melhorando a qualidade de nossos vídeos e de nossos conteúdos. Como você pode ver, nós não temos iluminação, nós não temos um áudio muito bacana, não temos cenário, mas com o passar do tempo e com a ajuda de vocês, a gente vai melhorando todos esses aspectos de qualidade que se precisa ter um bom vídeo aqui na plataforma. E a ajuda de vocês nada mais é que se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que a gente vai estar postando e também me seguir lá no @capjomas no Instagram, que lá a gente vai poder tocar uma ideia mais rápida, sugestões, opiniões, críticas também serão muito bem-vindas, porque a gente possa juntar todas essas informações e melhorar cada vez mais o nosso conteúdo aqui para vocês, certo? Também não é por se tratar de um primeiro vídeo aqui do canal que a gente não vai ter conteúdo. Teremos conteúdo sim, então bora pro vídeo. Para o nosso primeiro vídeo do canal, eu lhes convido a analisar e entender o enredo do filme Trem Bala. Caso você já tenha assistido esse filme, deixe aqui embaixo sua opinião quanto ao filme, que será muito bem-vindo. Se você ainda não assistiu, recomendo, porque ele é um filme muito bom para você assistir com o marido, com a esposa, namorado ou até mesmo sozinho. Tenho certeza que você vai gostar. Recomendo também a não assistir com crianças, porque é um filme bem pesado, bem violento, então para criança ali não é muito legal assistir, certo? Uma outra dica que eu dou para vocês: assista esse filme com a mente aberta, pessoal, com a mente aberta, não seja muito criterioso, pois o contexto geral do filme ele é muito bom, mas a parte da comédia deixa um pouco a desejar, pois são piadas de tiozão, são algumas piadas assim de duplo sentido, temos piadas ali, níveis assim, Zorra Total, ano 2000, para quem conhece lembra do Zorra, então o nível das piadas desse filme são mais ou menos naquela pegada do Zorra Total, certo? Então não seja tão criterioso quanto a comédia desse filme. Agora, a ação desse filme aí sim, eu tiro o chapéu porque entrega muito bem. São cenas muito bem elaboradas, as cenas de lutas ali muito bem coreografadas, a dinâmica é muito legal e tenho certeza que vocês vão gostar também, certo? Então daqui em diante agora a gente vai partir rapidamente para a análise técnica do filme, a lista técnica do filme, aí sim depois a gente embarca então na nossa história. Lançado nos cinemas em 2022 e produzido pela produtora Columbia Pictures, nosso filme aí então foi baseado no romance japonês Maria Battle, enfim, tá o nome aí para vocês verem como é que se escreve. É escrito pelo autor Kataro Isaka. Esse romance então foi publicado originalmente lá em 2010, tendo então a adaptação da obra aí em 2022, que é o nosso filme Trem Bala. Nosso filme então conta com a direção de David Leitch, lá ele, que já produziu também, que já dirigiu Deadpool 2 2018, Velozes e Furiosos Hobbit Shaw 2019 e fez a co-direção não creditada de John Wick 2014. No roteiro a gente tem Zach Olkiewicz, que já autorizou Drácula, ou A Última Viagem de Deméter. Então toda essa galera aí se juntou para fazer a nossa história de hoje. Nosso filme começa com cenas em um quarto do hospital, onde está ali hospitalizado em estado de coma um gurizinho que aparenta ter 6, 7 anos de idade. E ele está ali hospitalizado devido ao fato de ter sido empurrado do alto de um telhado. O filme não nos mostra essa cena, porém a gente fica sabendo dessa informação que ele está ali por esse motivo, pelo fato de alguns diálogos que acontecem dentro desse quarto. Então a gente fica sabendo o porquê que ele está ali, hospitalizado. Junto com ele está seu pai, Yushi Kimura, interpretado aqui pelo Andrei Koji. Também temos ali a presença do vô do menino, pai de Kimura. E ali acontece o diálogo entre os dois, então o Kimura muito triste, vendo o filho naquele estado, e o vô xingando o Kimura, falando que ele não é um bom pai, fala sobre família, porém o velho é muito chato aqui, porque o velho fala o tempo todo de destino. A cada 10 palavras que o velho fala, pelo menos 5 é destino. E ele vai continuar falando nos próximos diálogos aí, com outros personagens ao decorrer do filme, e falando o tempo todo de destino, que é muito chato mesmo essa parte, certo? Dito isso então,
Temos também mais uma cena nesse quarto, uma cena panorâmica que o filme nos mostra. E nessa cena a gente tem uma televisão. E essa televisão tá ligada no Jornal Nacional lá do Japão. E ali tá passando uma reportagem, uma entrevista de um senhorzinho dizendo que uma cobra venenosíssima foi roubada do Instituto Butantan do Japão. Então guarda essa informação que mais pra frente a gente vai voltar a falar dessa cobra, lá ele. Na sequência a gente é levado então a centro de Tóquio, que fica no Japão, né pessoal? E aqui então a gente conhece nosso protagonista, Joaninha, e também a Maria, que são dois colegas agentes secretos que trabalham para uma mesma agência. O nosso Joaninha então é interpretado pelo Brad Pitt e a nossa Maria é interpretada pela Sandra Bullock. Se vocês gostam desses atores, do trabalho desses atores, está aí mais um motivo para você assistir o filme, você que ainda não assistiu, porque eu particularmente, eu adoro o trabalho de Sandra Bullock. Já do Brad Pitt nem tanto, mas eu adoro a Sandra Bullock. Só que um porém que a gente tem aqui nesse filme é que a gente não vê a personagem ou a atriz ali em carne e osso, a não ser nos 2 últimos minuto do filme. A gente só ouve a voz dela o tempo todo falando com o nosso protagonista, ou por telefone, ou pelo ponto eletrônico que ele carrega no ouvido ali para se comunicar com ela. Mas o nosso protagonista mesmo, então, é o Brad Pitt. Ele aparece a todo momento do filme. Então aqui ele é chamado de Joaninha, o codinome dele é Joaninha. Como eu disse, ele é um agente secreto, então ele usa esse codinome. E agora aqui ele diz que com esse codinome, com esse novo codinome que ele ganha, ele se diz agora com sorte, porque é o outro cara que é chato, que fala o tempo todo de sorte, azar, sorte, azar, sorte, azar o tempo todo. O velho lá fala de destino e ele fala de sorte e azar o tempo todo. Eu acho que seu novo terapeuta está esquecendo o que você faz para viver, Joaninha. Joaninha? Uhum, seu novo codinome. Joaninha? Sério? Você não gostou? Você gostou? Eu gostei. Se você gostou, tudo bem. Ah, saquei o que você tá querendo. Joaninhas teoricamente dão sorte. Depois a gente conhecer o nosso protagonista ali, então, falando com a Maria, e a Maria, obviamente, a voz da Maria, né, porque a gente não vê ela, nós somos levados, então, à estação de trem, onde eles vão pegar o trem-bala, daí o nome do filme, Trem-bala. Mas aqui não acontece muito, não, só acontece ali do nosso protagonista Joaninha se encontrar com o Kimura, inclusive eles se dão uns barrão ali, mas nada assim que vai mudar o filme, ou que vai intervir na nossa história, não. Só eles têm esses barrão ali, acabam se cruzando, inclusive eles nem conversam entre eles, e é o filme nos ambientando ali o local que eles estão, que nada mais é que na plataforma desse trem que agora eles vão embarcar. Inclusive o filme todo, 99% do filme acontece dentro dos vagões desse trem. Só depende do ponto de vista. Claro. Quer saber, eu gosto daqui, viveria aqui na boa. Eu gosto da atmosfera, as pessoas são educadas. Já dentro ali dos vagões de trem a gente conhece outros 2 personagens, Limão e Tangerina, que segundo os críticos são os atores ali, os personagens destaque desse filme, que são os piadistas desse filme. Mas como eu falei para vocês ali anteriormente, se vocês forem muito críticos, vocês não vão rir da piada desses caras. Eles são bons, a química entre os personagens é muito legal, entre os atores também é muito boa, porém as piadas, como eu disse antes, não são muito legais. Então assista esse filme com a mente muito aberta. Inclusive, o nosso queridíssimo Limão é interpretado pelo Brian Tyree Henry, e o nosso Tangerina é interpretado pelo Aaron Taylor Johnson. Como falado, eles são nossos piadistas. Mas assista um filme com a mente aberta, senão vocês não vão rir. Porra, cuidado aí, cara. Fala sério, esse cara é cego? Ei, faz isso não. Ah, não faz isso. Você não precisa roubar o biscoito, cara. Ah, não, tudo bem, obrigado. Tranquilo. Filho da... Obrigado. Por que eu fiz isso? Parece que eu tenho uma compulsão, sei lá, eu tenho que pegar tudo que eu vejo. Você tem que se tratar. É sério. Um biscoitinho de peixinho? Sério, eu não sei por que eu peguei. Aqui agora a gente passa a acompanhar a Kimura já dentro do trem, e aqui ele encontra a Pequeno Príncipe, que é interpretada pela Joy King. Então aqui a gente tem a informação que a Pequeno Príncipe é uma subvilã desse filme, ela não é a vilã principal. O vilão principal vem aí mais pra frente. Mas então ela é uma subvilã desse filme, e que foi ela, pessoal, foi ela que empurrou
o garotinho lá, o filho de Kimura, do alto do telhado. A gente tem essa informação. Ele parte para cima dela, mas de alguma forma ela dá uns para-quieto nele ali e ele acaba desmaiando. Então a gente tem essa informação agora que foi ela que empurrou o menino ali e por isso que Kimura também está nesse trem. Ele carrega um bilhetinho ali que diz nesse bilhetinho assim, mais ou menos assim: Kimura, seu gostoso, venha na estação de trem, pegue tal trem em tal estação que eu estou te encontrando e fui eu que empurrei teu filho lá do telhado. Assinado PP, Pequena Príncipe. Não é isso que tá escrito, né, pessoal, mas é mais ou menos isso que nos leva a entender o porquê que ele foi lá pro trem e agora encontrando sim a Pequeno Príncipe, e a gente fica sabendo então da informação que foi ela que empurrou o garoto lá do telhado. E acabou de achar. Voltamos ao nosso protagonista, pessoal, agora já embarcado no trem também. E aqui a gente fica sabendo que a missão dele, como agente secreto que ele é, bom agente secreto que ele é, nada mais é que pegar uma pasta que tá ali, inclusive identificada na alça com um adesivinho de trem, pegar essa pasta e desembarcar na estação seguinte. Ou seja, embarcou aqui, encontrou a pasta e desembarca na estação seguinte. Fim de jogo, fim de filme. Mas a gente já espera, né, que não é isso que vai acontecer, inclusive não é o que acontece. Mas essa é a simples missão dele. Esses 6 vagões na econômica são 30 passageiros por vagão, considerando 2 malas cada. Deixa eu ver, vezes 2 e carregando... nem fui, vou achar essa pasta. Peraí, que foi? Adesivo de trem na alça? Caralho. Enquanto isso, pessoal, que o nosso personagem ali já encontrou a pasta, que a missão dele é isso, que é só descer na próxima estação, nós também temos ali então Limão e Tangerina, que também nós ficamos sabendo que eles também são agentes criminosos, porém eles não trabalham para a agência. Eles trabalham assim meio que de forma independente e agora eles estão fazendo um trabalho ali especial, digamos assim, para o Morte Branca, pessoal. E o Morte Branca, sim, o Morte Branca é o nosso vilão principal desse filme, que inclusive a gente vai falar mais deles da metade do filme em diante ali, certo? Mas aqui então, a missão desses nossos 2 criminosos é proteger o filho do Morte Branca e também fazer a proteção na pasta, ou seja, entregar o filho do Morte Branca para o Morte Branca, mais a pasta. A pasta já não está mais à posse deles, a pasta já se encontra com o nosso protagonista. Então aqui das 2 missões que eles têm para fazer, uma já foi perdida. Seguindo então aqui a sequência dos fatos, temos mais algumas cenas com Limão e Tangerina, mais algumas cenas ali nosso protagonista. Aí a gente chega num ponto principal que é a próxima estação, onde o nosso protagonista simplesmente tem que descer e acabou a missão dele. Porém, no momento que o trem para nessa nova estação, por ironia do destino, na mesma porta que o nosso protagonista está parado para descer na plataforma, na mesma porta ali, então ele encontra com mais um personagem, aqui o Lobo, pessoal. Então os dois se dão de cara e o filme corta essa cena e volta lá pro nosso queridíssimo Limão e Tangerina. E aqui fica aquele suspense, quem que é esse cara agora que apareceu aqui? Enfim, a gente vai ver mais pra frente. Nesse tempo então, nosso queridíssimo Limão e Tangerina, os dois então se dão conta, pessoal, que a pasta foi perdida, ou seja, que a pasta foi roubada. Então aqui eles entram, entre aspas, em desespero, porque a pasta faz parte da missão deles. Como a pasta foi roubada, eles decidem então ir para cada lado do trem, porque o trem é comprido, né? Então vai um para cada lado do ponto ali que eles estão. Porém, antes disso, nosso queridíssimo Tangerina dá uma breve narrada de quem é o Morte Branca, pessoal. Porque o Morte Branca, como eu disse antes, é o nosso principal vilão aqui do filme. Então ele narra ali dizendo que aparentemente o Limão não sabe quem que é. Então ele diz ali que o Morte Branca é um cara brabo, um cara ruim, que pega pra capar e tá nem aí. Então ele dá essa breve narrada de quem é o Morte Branca para que nós, espectadores, possamos entender um pouquinho mais de quem é esse nosso grandíssimo vilão. Mas do nada aparece um cara russo de 1,90 m de altura. Os boatos eram de que ele foi expulso da máfia russa ou que ele era um ex-KGB. Ninguém nunca soube a verdade. Mas o que se sabe é que esse russo subiu na hierarquia, passo a passo, morte a morte. E rápido, muito rápido, ele se tornou um dos homens de confiança de Minikish.
De volta aqui então rapidamente pro elenco ali da Pequeno Príncipe com Kimura, e aqui ela explica pra ele já acordado novamente do desmaio que ele tinha tido, né? Então ela explica rapidamente pra ele o motivo pelo qual que ela empurrou o gurizinho lá do alto do telhado. E também aqui nos narra um pouco sobre a motivação dela, o porquê que ela tá ali, o porquê que o Kimura tá ali, que nada mais é que um fantoche dela, ele se transforma em um fantoche dela. E então nada mais é que o filme mostrando para nós, espectadores, a motivação de cada um de estar ali naquele trem. Kimura a gente já sabe que ele foi atrás da pessoa que tentou mandar o menino de arrasta. Ela tá ali por outros motivos que ela não explica muito aqui, porém ela abre um pouco mais para nós ficar sabendo por que ela tá ali. Nosso Limão e Tangerina também dá uma breve explicada por que eles estão ali, que eles estão fazendo aquela missão pro Morte Branca. E o nosso protagonista então tá ali para fazer a recuperação dessa pasta, para roubar a pasta, que inclusive já está com ele, porém, como a gente sabe, agora ele se encontra com mais esse personagem lobo. Limão e Tangerina então, naquele diálogo que o nosso Tangerina explica quem é o Morte Branca, eles decidem então se separar e um para cada lado do trem ali para procurar tal pasta roubada, tal pasta perdida, que inclusive é uma pasta pequenininha, pessoal, mas é dito que ali tem 10 milhões de doletas. Eu particularmente achei uma pasta muito pequena para ter 10 milhões de doletas. 10 mil doletas ok, mas 10 milhões, na minha opinião, é muito pequena aquela pasta. Mas enfim, eles estão ali naquele papo ali de explicar de quem que é o Morte Branca, até que eles decidem se separar para procurar a pasta, né? E o nosso queridíssimo Tangerina pergunta pro Limão se ele está usando o colete à prova de balas. O que o Limão responde? Pasmem. Não estou usando colete à prova de balas, porque colete à prova de balas dá uma sensação falsa de segurança. Aqui nesse diálogo, né, tem esse diálogo assim que não é piada, mas ele fala isso até porque faz sentido. Eu acabei rindo, não é uma piada, mas eu acabei rindo, porque se parar para pensar e analisar, o que ele fala realmente faz sentido. Porque o colete, assim como a minha blusa aqui, ela pega aqui na região do pescoço e desce. Agora a região do pescoço realmente o colete à prova de balas não protege. Então ele pega e fala essa incrível frase que faz sentido. Eu acabei rindo aqui nessa parte, né? Mas faz sentido que realmente o colete não protege o pescoço. Inclusive ele continua dizendo: e se eu levar um disparo no pescoço? Daí o colete não vai me proteger. Então faz sentido aqui o que ele fala. E realmente o colete à prova de balas não protege o pescoço. Você ainda tá com colete, né? Ah, não. O colete dá uma falsa sensação de segurança. Posso acabar com um tiro no pescoço. E também te protege de levar um tiro no peito. Agora sim voltamos ao encontro de Joaninha com o Lobo, que é esse novo personagem que foi acrescentado aqui no filme. Aqui então a gente tem um flashback, até um longo flashback, que nos mostra ali toda o desenvolvimento e a vida de Lobo, desde quando ele era pequenininho até o presente momento. Ou seja, ali o filme nos mostra que ele era uma criança que cresceu no México e foi se desenvolvendo, virou adulto, entrou para a vida do crime, virou um matador de aluguel, brabo pra caramba também. E também ele se apaixona, namora e casa com uma garota, inclusive, que não tem nome aqui, mas ela é belíssima, é linda pra caramba a atriz que faz essa personagem ali, que é a mulher do Lobo. E nesse casamento, aparece sim cenas do casamento, todos os convidados, inclusive a noiva, vão de arrasta, pessoal. Todos eles vão de arrasta, menos nosso queridíssimo Lobo. Por quê? Porque na torta, no bolo ali do casamento, foi envenenado. E o único que não come essa torta, que não come esse bolo, é o nosso querido Lobo. Porque toda a restante, fotógrafo, familiares, amigos, crianças, todo mundo que tá ali, eles acabam comendo esse bolo e todo mundo vai de arrasta. É todo mundo se cagando, é todo mundo se vomitando. Então é aquela nojeira, todo mundo vai de arrasta, menos Lobo. Por quê? Porque durante essa festa, nosso protagonista Joaninha estava nessa festa disfarçado de garçom. Em algum momento ali, enquanto nosso querido Lobo dançava com a sua noiva, o nosso protagonista, junto com o Lobo, os dois se esbarraram e o Lobo acabou virando vinho então no seu traje. Nesse meio tempo, enquanto ele vai lá limpar o traje do casamento, do vinho que foi derramado,
Toda essa galera come, não sei, porque é uma galera, todo mundo vai lá e come de forma muito rápida esse bolo, todo mundo passa mal, todo mundo vai de arrasta, menos nosso querido lobo. Então, quando os dois se encontram ali na porta do trem, nosso lobo se lembra do nosso protagonista, que nosso protagonista estava na festa, aí começa um pega pra capar assim pra caramba, pessoal. Os dois se pegam no pau mesmo. Então aqui é uma das cenas maravilhosas que a gente tem nesse filme, que é a cena de luta, a cena de ação, que são muito bem coreografadas. E aqui é a primeira delas, os dois se pegam no pau, porém, assim como ele aparece do Neide ali na porta do trem, ele vai de arrasta ali mesmo, nessa luta que ele tem com o nosso protagonista, ou seja, a participação dele é só isso. É o flashback, a luta que ele tem ali com o nosso protagonista, indo de arrasta e ficando ali mesmo. E toda essa brigaiada, toda essa brigação acontece dentro de um vagão bar, pessoal. Ou seja, quebram garrafa, taça de vidro se quebrando, os dois com uma faquinha na mão ali tentando se acertar. E o engraçado dessa cena, não que eu tenha rido, mas o engraçado dessa cena, por ser um vagão bar, não temos barman, não temos cliente nesse vagão. É só os dois ali se pegando no pau realmente, então não aparece ninguém. Por ser um vagão bar, né? Por ser também uma rota gigantesca que muitos iam ali comprar, nem que fosse uma água, não aparece ninguém, é só os dois pegando o pau ali. Inclusive o nosso lobo vai de arrasta, e nesse meio tempo, após a briga dos dois, né, o nosso protagonista tenta lembrar quem é aquele cara ali, e ele tenta até que ele lembra quem que é aquele personagem, que inclusive é insignificante depois, não falo mais dele, é só essa cena que realmente é muito boa. E o nosso protagonista no final ali, então, depois da brigaiada dos dois, nosso protagonista dá um jeito ali de limpar ele, deixar ele na poltrona com uma garrafa de bebida nos braços, como se fosse um passageiro simplesmente que estava ali bêbado, bebendo, enfim, se jogou ali e estava dormindo. Essa é a cena que a gente tem. De novo, a cena de ação aqui é muito boa mesmo. Tenho certeza que você vai gostar. Durante então a brigação entre Joaninha e o lobo, pessoal, aqui a gente volta então para nosso Tangerina e o Limão. Aqui eles voltam para aquele primeiro ponto onde eles deixaram o filho do Morte Branca ali, né, aguardando por eles, enquanto eles iam buscar a tal pasta roubada. Eles voltam ali e se dão de conta que o filho do homem foi de arrasta, pessoal. Eles vão ali ver que o cara tá morrido e que alguém mandou ele de arrasta, e agora a preocupação deles é só uma. O que a gente vai fazer? Vamos então procurar essa pasta para pelo menos entregar a missão parcial, que é a pasta contendo as doletas, já que o filho foi de arrasta. Então agora a missão deles é definitivamente procurar essa pasta para que eles possam pelo menos fazer a entrega parcial dessa missão que os dois estão tendo ali para o Morte Branca. Então quando a gente fica sabendo que o filho do homem foi de arrasta, nós voltamos ao Joaninha, onde ele está lá naquele vagão bar, em pose, em posição de feto, né, que ele conversa com a Maria ali, que ele tá nervoso, tentando lembrar e fazendo inclusive algumas piadas sobre quem que é aquele cara que ele acabou de mandar de arrasta. Então ali ele também se liga que provavelmente, como ele não desceu na estação que era para ele descer, que provavelmente Limão e Tangerina já estão atrás da pasta. Então o que ele faz? Ele pega e esconde a pasta ali no armário, no balcão que tem ali nesse vagão bar, certo? Então ele esconde a pasta ali e volta lá pro lado do Limão e Tangerina. Nesse meio tempo, quem está observando tudo, né, que ele corre, vai pra lá e vem pra cá, é a Pequeno Príncipe. No primeiro momento ela percebeu que o nosso Joaninha foi pra frente com a pasta, e quando ele retorna sem. Então ela pega o nosso fantoche Kimura ali e vai até aquele vagão e acha a pasta, pessoal. Ela mexe por tudo ali e acaba achando a pasta e ficando em posse da pasta. Então nesse tempo a gente tem novamente a separação de Limão e Tangerina, pois o Tangerina tem a informação que um homem de chapéu branco e óculos escuros está em posse da pasta. Ele recebeu essa informação minutos antes ali da própria Pequeno Príncipe, que eles têm um pequeno diálogo ali, e ela disse que essa pasta está com... Ela viu um homem com essa pasta, né, de chapéu branco, de óculos escuro ali, armação escura no caso, e ela viu esse cara caminhando com essa pasta. Perdoem, por favor. Eu não sabia que tinha uma moça presente, desculpa. Será que vocês não viram alguém passando com uma pasta prateada, com um adesivo de trenzinho na alça? Na verdade, eu vi, tava com um homem de óculos com armação preta, ele foi pra lá. Obrigado, querida.
Tangerina então, que se afastou ali do Limão para poder procurar lá o cara de chapéu branco e óculos, encontra aqui num vagão aleatório um cara com essas roupas, né, inclusive. Então, muito parecidas com o que ele está procurando. Então ele vai até esse cara e aqui a gente tem a participação especial do ator Channing Tatum. Bom, enfim, tá aí a imagem dele para vocês verem quem que é o nosso ator que faz a participação especial aqui. E esse personagem desse ator, que não tem nome no filme, o nome do personagem aqui não aparece, mas ele aqui então faz piadas de duplo sentido. Dá a entender pra nós ali que ele gosta de de uma broderagem. Então ele solta ali várias piadas de duplo sentido e o nosso querido Tangerina percebe que não é o cara que ele tá procurando. E também sabemos que o nosso protagonista pagou o Channing Tatum ali para estar usando as roupas dele, para disfarçar ali... ou melhor, para despistar Limão e Tangerina. Limão, quer ganhar 200 na moleza? Pra fazer o quê? Dar uma reboladinha? Não, porra. Beleza, era zoeira. O que eu posso fazer por você? Então Tangerina, com essa informação, ele diz pro Limão, ó, eu vou atrás dessa pasta, vou atrás desse cara, se eu encontrar ele, eu volto com a pasta enquanto você fica por aqui, se caso eu enxergar ele passando por aqui, certo? Então Tangerina se afasta e vai atrás desse tal cara com óculos e chapéu, óculos escuros e chapéu branco, certo? Então nesse meio tempo, enquanto Tangerina se afasta, nosso protagonista chega nesse vagão e se encontra então com o Limão. Aqui os dois começam um diálogo falando sobre o psicólogo, nosso protagonista sendo um psicólogo pro Limão, então os dois se pegam no pau aqui. Depois de um longo diálogo, de uma longa conversa que os dois têm, os dois também entram numa brigaiada aqui, dedo no zóio, zóio no dedo. Só que o detalhe aqui, a piada aqui dessa cena, que a cena inclusive de ação é muito boa, mas a piada aqui dessa cena é que eles estão dentro de um vagão do silêncio, inclusive não pode nem falar alto, tem que falar cochichando porque eles estão dentro do vagão do silêncio. Então enquanto eles se pegam no pau ali, tem uma senhorinha que o tempo todo se vira para trás e faz shhh para eles, o tempo todo, e cada vez que ela se vira para trás, eles trocam a posição que eles estavam. No primeiro momento os dois se abraçam, num outro momento um mexe no computador enquanto o outro finge falar no celular. Enfim, são várias cenas assim, são várias piadas nesse sentido, né, que não são lá muito engraçadas, mas as cenas dos dois se pegando no pau ali, ou seja, os dois brigando, é muito boa. Por fim, o nosso Limão acaba perdendo essa batalha, ele desmaia e nesse meio tempo o nosso querido Joaninha ali, ele tem tipo um sonífero que ele carrega com ele. E o nosso Limão, ele tá carregando uma garrafinha de água. O nosso protagonista coloca ali esse sonífero nessa garrafinha, torcendo que o nosso Limão mais pra frente vá beber essa água. E acaba aqui a cena dos dois, desse primeiro encontro do nosso Limão junto com o nosso protagonista. Cara de óculos preto, pega ele. Oi, tem uma arma embaixo. Opa, esse é o vagão do silêncio. Aqui só pode falar sussurrando, Playboy. Tá bom, tem uma arma embaixo dessa mesa apontada pra você, então... Eu não tô conseguindo te ouvir. Tem uma arma. Eu tô de sacanagem com você, cara. Sabe, entre nós dois tem uma parede. Mas isso é uma ilusão. E em toda a parede tem uma janela. Não, peraí, é uma porta. Após vencer a batalha então contra Limão, o nosso Joaninha então ele volta a conversar com a Maria por telefone, que começa a caminhar ali pelos vagões de trem. E ele para num espaço ali entre vagões, onde é guardado pasta, malas, enfim. Ali é para ser guardado os objetos do pessoal que está viajando. E ali ele encontra então uma gaiola, e essa gaiola está aberta, e dentro dessa gaiola então temos a cobra, pessoal, venenosíssima que a gente falou lá do início do filme, lá do quarto do menino hospitalizado. Aqui a cobra aparece solta dentro dessa gaiola, e essa gaiola está aberta, pessoal. Então a cobra sai ali de dentro, nosso protagonista vê essa cobra saindo, e enquanto conversa com a Maria ali, porém ele não dá importância, ele vê aquela cobra solta ali, e vida que segue. Voltamos então a Kimura, que na minha opinião é um fantoche, é simplesmente o fantoche agora ali da Pequeno Príncipe, e ela então, em posse da pasta, faz com que ele abra essa pasta, e essa pasta contém segredos ali, aquela numeração, sabe, pasta com segredo. E ele então, o fantoche dela, sendo chantageada por ela, porque ela disse que lá no hospital está internado o guri, o filho de Kimura,
tem um cara lá que é capanga dela, que tá lá a todo momento no hospital cuidando. Se caso ela ligar pra ele e mandar o guri de arrasto, ele vai mandar. Ou se caso ele ligar pra ela e ela não atender as ligações, é pra ele mandar o menino de arrasto. Então aqui ele vira um fantoche da Pequeno Príncipe. Eles ficam ali naquela batalha de tentar abrir a pasta. Vamos. Imagina. Imaginar o quê? O homem, cuidando do seu filho. Me pergunto como ele vai fazer. Talvez um travesseiro no rosto. Ou talvez algo mais inteligente. Como ar direto na veia. Aqui então Tangerina volta ali pro vagão onde está Limão. E o Limão já recuperado, já acordado do desmaio que ele teve contra a batalha com Joaninha. Então os dois ali agora recebem uma ligação dos capangas do Morte Branca, pessoal. E o que os capangas agora querem? Os capangas querem tipo uma prova de vida que tá tudo certo com o filho do homem. Então qual é o acordo que os capangas fazem? Na próxima estação vocês dois descem junto com o filho do homem para nós ver se está tudo certo com ele, para vocês poderem seguir viagem. Como o filho do homem já virou presunto, aqui os inteligentíssimos Limão e Tangerina, eles acabam armando ali um plano para poder passar pelos capangas e não forem de arrasta também, certo? O que acontece? Os dois assim inventam um ventriculismo com o corpo do presunto, enquanto Tangerina sai lá fora para falar com os capangas, já na estação de trem, né? Já ali na plataforma. O Limão fica lá dentro mexendo o corpo do presunto, mas nada convincente. E os capangas ali do Morte Branca então já se dão por convencido. Ok, tudo certo, o cara tá vivo, vida que segue. Porém, aqui é uma coisa assim, como é que eu posso dizer? É uma coisa assim, nada convincente, né? Primeiro de tudo é isso, que a movimentação que o Limão faz com o corpo do presunto ali não é nada convincente. Os capangas se dão por convencido e tudo certo. E segundo, que daí não faz sentido, assim, como é que eu posso dizer pra vocês? Por que o Morte Branca mandou os capangas lá fazer a prova de vida com o filho deles, né? Por que ele fez, assim, ó, não sei se vocês vão me entender, por que o Morte Branca mandou os capangas lá ver se estava tudo certo, mas por que ele já não mandou os capangas deles trazer esse filho dele à pasta desde o início do filme, entendeu? Então fica essa pergunta no ar, por que ele não fez isso? Nesse momento, é claro, depois a gente vai entender o porquê que ele não mandou os próprios capangas ir buscar o filho e a pasta. Depois a gente vai entender o porquê. Mas nesse momento a gente fica com essa pergunta então na cabeça. Mas por que o Morte Branca contratou dois caras para trazer o meu filho, trazer a pasta, e não mandou os próprios capangas, certo? Então a gente fica nessa pequena dúvida no ar aqui. Mas depois a gente vai entender o motivo pelo qual que ele não mandou os capangas. Então, pessoal, por hoje é isso. Decidi fazer esse vídeo em duas partes, porque em um vídeo só ia ficar muito longo, então ia ficar cansativo para todos nós. E se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder a parte 2 dessa nossa análise. Se cuidem e até o próximo vídeo.